Para quem assistiu a... Tá ligado? É assim mesmo. Para quem assistiu o debate sobre reforma política na UNB semana passada, eu acho que vai ser um pouco repetitivo aqui a nossa exposição, mas eu fico muito feliz, queria agradecer o convite de vocês, também aqui ao meu lado a grande companheira, né, Almira Rodrigues, que a gente tem não só uma enorme admiração, mas a gente também acompanha, né, Almira? A gente vem juntas, às vezes não sempre pelos mesmos caminhos, mas sempre se encontrando, né? E eu só queria fazer uma observação inicial que diz respeito ao fato de que em tantas instâncias tem sido discutida a questão da reforma política, e o que me surpreende é o fato de que ainda os especialistas, de um modo geral, eles discutem a reforma política como se ela fosse neutra, como se... dependendo do gosto, né, simplesmente do gosto de cada cientista político ou de cada corrente partidária, pudesse escolher, né, um caminho para a reforma política, como se os sistemas, por exemplo, especificamente os sistemas eleitorais, não tivessem impacto sobre a representação política. Então, eu queria, antes de tudo, fazer essa afirmação, que hoje os estudos já mostram com suficiente clareza de que não há uma reforma, nós não precisamos defender uma reforma neutra, mas sim uma reforma que seja mais eficiente para melhorar o perfil da representação política, que ainda é muito desigual, não representa a sociedade brasileira como um todo, não representa as mulheres, não representa os afrodescendentes, não representa por exemplo, a população indígena, a gente nem fala, porque ainda está nos primórdios de sua própria organização, e nós temos pouquíssimas pessoas, né, dessas pátrias indígenas representadas em qualquer tipo de organização política. Então, essa a primeira colocação que eu gostaria de fazer. E a outra, eu acho que nós estamos agindo corretamente quando nos envolvemos em todo tipo de discussão sobre a reforma política, até com uma expectativa não muito positiva de que ela venha a sair, de que ela realmente seja aquela reforma. Eu acho que a reforma ainda está num patamar de discussão muito aquém daquilo que a gente gostaria que estivesse, né? Então, eu vejo, por exemplo, a gente vai falar mais adiante, um constrangimento até muito grande, né, das pessoas que debatem a reforma política e que, quando chegam para conversar com os parlamentares, que são aqueles que farão, né, darão seu voto para que haja mudanças, eles recuam enormemente, eles não querem, eles acham que mudar as regras do jogo significa uma aposta que eles não sabem qual vai ser o resultado. Se as regras do jogo até agora têm sido positivas para eles, então eles vão continuar apostando nessas regras, né? E toda reforma, ela traz esse componente de incerteza para os representantes atuais. Então, talvez a gente devesse já incorporar na discussão da reforma política digamos assim, uma cláusula, né, de que todas as reformas virão para daqui a tantos anos, né, passadas tantas e tantas legislaturas, de modo que eles próprios não se sentissem ameaçados e pudessem, pelo menos, ficarem mais simpáticos, né, a essas mudanças que nós, pelo menos, estamos propondo na legislação, né?
O Brasil, quando teve eu vou falar especificamente do sistema eleitoral, né? O sistema eleitoral, o desenho desse sistema eleitoral, ele foi instituído na Constituinte de 46, na Constituição de 1946. E é muito interessante quando a gente recupera esse debate, né, de 1946, que foi um debate já gestado nos anos Vargas, né, nos anos da ditadura Vargas, e não com muitos, não havia envolvimento muito grande da sociedade, mas havia um envolvimento muito grande daquelas elites tradicionais que estavam representadas no Congresso e até pensadores, né, nossos grandes pensadores e intérpretes da política brasileira, como foi o caso de Oliveira Viana, né?